pessoal, tudo bem? Maravilha, hein? Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre um assunto muito interessante que são as transformações ou fenômenos físicos e químicos. É óbvio que para a gente da química, as transformações químicas vão ter assim um peso maior. Mas é muito importante também entender e saber que existem os fenômenos físicos, justamente para eu conseguir diferenciá-los, né? Para eu não confundir uma propriedade física com uma química, enfim. E os fenômenos físicos, apesar de serem físicos, não químicos, vão estar muito presentes, né, no dia a dia da química, porque vão explicar muitos acontecimentos e transformações, tudo bem? Não. Bom, e vamos começar a brincar um pouco aqui. Toda transformação que a matéria, ou seja, uma substância, sofre, ela muda alguma coisa, ela está passando por um fenômeno ou por uma transformação. Ela pode alterar um tamanho, ela pode alterar uma cor, ela pode alterar a composição, ela pode alterar vários aspectos. Qualquer alteração que uma substância for submetida, qualquer que seja, é uma transformação. A gente dividiu as transformações em dois grandes grupos. As transformações ou fenômenos físicos e as transformações ou fenômenos químicos. Vamos ver a diferença entre os dois aqui, ó. Fenômenos físicos ou transformações físicas é toda e qualquer modificação que uma substância é submetida, desde que a sua composição química não mude, ou seja, desde que ela continue sendo a mesma substância, tá bom? Como assim, professor? Bom, vamos dar um exemplo aqui, ó. Esse sorvete aqui, ele estava bonitinho, geladinho, tudo, daí demorei para consumir ele foi e derreteu. Ele continua sendo sorvete, ele não muda o sabor quando ele derrete, ele não vira outra coisa depois que ele derrete. Ele é um sorvete, só que agora na fase líquida, ou seja, ele derreteu, ele sofreu uma mudança de estado físico. Por isso que as mudanças de estado físico são exemplos de transformações físicas. A água, quando congela, ela continua sendo água. A gente chama de gelo, né? Mas ela continua sendo água. Não muda a composição química dela. O gelo tem a mesma fórmula química que a água líquida e a água no estado gasoso, que é o vapor d'água. A diferença é o estado físico. Então, quando eu mudo o estado físico, saio do sólido, vou para o líquido ou para o gasoso, a substância não muda a composição química, ela só muda o grau de compactação das moléculas, né? Muda o grau de agitação das moléculas, mas as moléculas continuam as mesmas. Então, a água no estado sólido é água, no estado líquido é água e no estado gasoso é água também. Só mudou a fase, tá? O estado de agregação que a gente chama de estado físico. Alteração nas dimensões do objeto. Eu coloquei um exemplo bem simples aqui, ó. Essa pessoa aqui está pegando um papel e rasgando. Depois que ela rasgar o papel, o que vai ficar na mão dela? Papel, pessoal. Quando você rasga o papel, ele vira açaí? Não, ele continua sendo papel. A única diferença é que agora você tem pedaços menores do papel. Então você está alterando as dimensões, ou seja, o tamanho do objeto. Então quando você pega um copo de vidro e sem querer derruba, e ele vira um monte de pedacinhos, ele vira um monte de pedacinhos de ouro, ele vira um monte de pedacinho de alumínio? Não, ele continua sendo vidro. A composição não mudou, é a mesma substância, só que eu alterei as dimensões. Isso é um fenômeno físico, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos de fenômenos físicos. Vamos ver cada um deles. Corte de um bolo. Você tinha um bolo inteiro, cortou. O que sobrou ali? Bolo, só que com tamanho menor, tá? É um fenômeno físico, não alterou a composição química da substância. O que era bolo continua sendo bolo, só que em frações menores. Dilatação de um metal pelo calor. Os metais têm uma característica muito interessante, quando eles recebem calor, eles dilatam, eles aumentam de tamanho. Isso é muito visível numa estrada de ferro, né, numa linha de trem, que aí existem espaços entre, alguns espaços vazios entre as placas de ferro, porque se elas ficam submetidas a calores intensos, elas vão e inflam. Então tem que ter um espacinho para elas poderem dilatar, tá? Se não tivesse esse espaço, ela ia dilatar e uma ia subir, gruvinhar em cima da outra, tá bom? Mas independentemente se é o ferro no seu tamanho normal ou dilatado porque ele recebeu energia, ele continua sendo o material ferro. Então, fenômeno físico. Dissolução de açúcar na água. Olha que maravilha! Eu tenho água e um punhado de açúcar numa colher. Quando eu misturo os dois, o que eu tenho?
água com açúcar. Não muda, é a água e o açúcar. A diferença é que agora eles estão misturados, um está dissolvido no outro, mas quando eu misturei uma substância com a outra, eles não se transformaram numa outra, numa terceira substância diferente. Eles continuaram sendo as mesmas, só que agora estão misturados. Papel picado, já mostramos esse exemplo. Eu tinha o papel inteiro, piquei, ele continua sendo papel. Então, picar o papel não altera a sua composição química. Condensação, que é a mudança do gasoso para o líquido. Nós já falamos, qualquer tipo de mudança de estado físico, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou retornando, é um tipo de fenômeno físico, tá bom? Porque a substância continua a mesma, só muda o estado físico em que ela se encontra. Maravilha! Bom, mas nós também temos os fenômenos químicos, que é justamente o oposto do físico. Nos fenômenos químicos é toda e qualquer modificação que ocorre com a substância e altera a sua composição química. Vamos pegar o exemplo do papel. Quando eu rasgo o papel, ele continua sendo papel. Fenômeno físico. Eu só alterei o tamanho da estrutura, mas ele não virou outra substância, ele continua sendo papel. Agora, quando eu pego o papel e coloco no fogo, ele não é papel mais. Ele vai ser tudo, menos papel depois que ele queima. Ele vira fumaça, vira cinza, vira tudo, menos papel, tá bom? Então, quando a substância é alterada e transformada em outra substância, aí eu tenho um fenômeno químico. Eu mudei a composição química dela. O papel, depois que queima, ele perde a sua composição química e vira outras coisas que não são mais o papel. Tudo bem? Alguns fenômenos químicos são, inclusive, irreversíveis. É o caso do papel. Depois que você queimou o papel, já era. Ele não vai voltar a ser papel de novo. Alguns são reversíveis, tá? Mas nós veremos isso futuramente. Maravilha. Bom, alguns exemplos. Enferrujamento do ferro. Você tem uma bicicleta, ela toda a estrutura dela de ferro, toda bonita. Aí você deixa no tempo, chuva, tempo, sol, seca. Daqui a pouco você vai ver, ela está cheia de ferrugem. A ferrugem é o ferro? Não é, pessoal, tanto que a gente não gostaria que a nossa bicicleta enferrujasse, porque a ferrugem não é o ferro mais, tá? A ferrugem, só a título de curiosidade, é o óxido de ferro, que é uma substância sólida, só que toda quebradiça. Então, outra substância que não ferro puro, tá bom? Então, é um fenômeno químico. O que era ferro puro virou uma ferrugem, o óxido de ferro. Respiração dos seres vivos. Olha que legal. Vamos pensar de maneira mais simples de todas. Você inspira os gases atmosféricos porque você precisa respirar o quê? Oxigênio. Então você inspira e o seu pulmão capta o oxigênio. Quando você expira, volta o gás carbônico. Então lá dentro do nosso organismo, nas células, o oxigênio é convertido em gás carbônico durante o processo de respiração. Isso numa análise muito simples, porque se a gente for esmiuçando, analisando com mais profundidade esse processo, a gente vai ver que tem muitas transformações químicas envolvidas, tá bom? Mas pelo menos essa já dá pra gente entender. Fazer um bolo. A gente não come o bolo cru porque ele faz mal, né? Dá dor de barriga, não é a mesma coisa. Primeiro a gente coloca no forno, espera ele assar, aí ele vira o bolo lá maravilhoso. Por quê? Porque provavelmente o bolo cru tem substâncias que o bolo assado não tem. Eu preciso daquelas assadas e não daquela substância do bolo cru. Então preciso fazer ele passar por transformações químicas. E quem desenvolve essas transformações químicas é o calor. O calor faz as substâncias do bolo cru se transformarem nas substâncias que eu quero no bolo assado. Tudo bem? Maravilha. Digestão. Essa também não precisa nem falar, né? Você come um alimento, depois você elimina ele diferente, né? Ele não sai do mesmo jeito. Ele passa por transformações químicas no nosso organismo, pois ele é eliminado completamente diferente. Tudo bem? Então, quando transforma alguma propriedade da substância, mas não altera a sua composição, é fenômeno físico. Quando a substância é alterada, ela é transformada em outra, é fenômeno químico. Tá bom? Bom, os fenômenos químicos, eles podem ser representados por uma simbologia interessante que a gente chama de reação química ou equação química, tá? Todo fenômeno químico, ele tem uma substância inicial ou substâncias iniciais que por algum motivo são transformadas em substâncias finais. Então eu tinha uma substância antes, depois eu tenho outra. Então, digestão, comi uma maçã, não vai sair maçã mais, vai sair outra coisa.
Respiração. No início tinha oxigênio, depois saiu o gás carbônico. No processo de enferrujamento, primeiro tinha o ferro, daqui a pouco tem ferrugem. Então, uma substância é transformada em outra. Só que os químicos não chamam desse jeito, substância inicial e substância final. Eles dão outros nomes para essas estruturas. As substâncias iniciais são chamadas de reagentes. Então, sempre de onde eu começo a minha transformação química, eu tenho meu reagente. As substâncias finais são chamadas de produtos, porque os reagentes, depois que eles reagem, eles formam os produtos, as novas substâncias, tudo bem? E esse símbolo aqui, essa setinha, tem um significado. E qual que é o significado dele? Ele representa a transformação química. Então, essa simbologia aqui é muito importante, porque eu coloco as substâncias iniciais, as substâncias finais e o símbolo dizendo que uma está sendo transformada na outra, tá bom? Bom, quando a gente trabalhar com as reações químicas efetivamente, vocês vão perceber que as substâncias iniciais e substâncias finais são representadas pela sua fórmula química. Todas as substâncias têm fórmulas químicas. Por exemplo, qual é a fórmula química da água? É H2O. A gente vai aprender a interpretar essas fórmulas químicas. Mas eu já dei alguns exemplos aqui, ó, para vocês, mostrando exatamente essas transformações, ó. Eu tinha lá CaCO3, depois virou CaO e CO2. Eu tinha KClO3, depois virou KCl mais O2. Então tá vendo que eu tinha uma fórmula química antes, depois eu tenho fórmulas químicas diferentes. Isso é uma transformação química e todas elas são representadas por reações químicas. Então aqui só alguns exemplos. Não se preocupem com essa simbologia química. Nós estudaremos isso com muita calma e muito detalhe. Tudo bem? Beleza. Opa, vamos voltar aqui. Existem alguns indícios de que uma reação química está acontecendo. Muitas das vezes a gente não sabe se um fenômeno é químico ou não. Às vezes a gente fica confuso. Então existem alguns indícios que uma reação química está acontecendo. O primeiro, mudança de cor. Ó, eu tinha dois líquidos incolores, misturei os dois, ficou esse amarelo forte aí, né? Então, isso é um indício de uma reação química. Provavelmente, quando misturou as duas substâncias, formou uma terceira que tinha coloração amarela, tá? Que não estava presente no sistema. Mas tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Se você pegar água e colocar um corante, ela vai mudar de cor. Mas o corante já tinha aquela cor. Então, a cor não apareceu do nada, igual aqui, ó. Aqui não tinha amarelo inicialmente. Nenhum deles era amarelo. Aí eu misturei os dois e ficou. Então, indício de fenômeno químico. Provavelmente produziu uma substância amarela na hora que eu misturei as duas incolores. Mas quando você já pega um corante azul e coloca na água e a água fica azul, não é porque teve reação química. O corante já era azul, você só dissolveu na água. Então tem que tomar cuidado, não é? A gente tem que analisar esses indícios, mas tendo um pouco de bom senso também, tá? Então, mudança de cor desde que essa cor inicialmente não existisse. E aí, depois que eu misturei as substâncias, ela apareceu. Isso é um indício de fenômeno químico. Outro aqui, ó. Formação de bolhas. Quando eu pego a aspirina, né, que é o ácido acetil salicílico, aquele comprimido, e coloco o sorrisal e coloco na água, começa a borbulhar. Perceba que o comprimido era sólido, a água era líquida. E depois que eu misturo os dois, fica formando um gás. Nem tinha o gás inicialmente, era um líquido e um sólido que eu misturei e aí produziu bastante gás. E isso é um indício de que quando eu peguei esse sólido, comprimido, misturei com o líquido, água, formou uma nova substância no estado gasoso, tá bom? Então não existia gás no sistema. Mas é diferente, por exemplo, de abrir um refrigerante. O refrigerante, o gás já está ali o tempo inteiro, a água é gaseificada. Então já existia o gás ali. Quando eu abro, ele simplesmente escapa, tá bom? Ele aparece. Então, no refrigerante, não é muito o que está acontecendo aqui. Aqui não. O comprimido, que era sólido, está reagindo com a água líquida e formando uma nova substância no estado gasoso que está aparecendo ali. Tá bom? Então, formação de bolhas ou efervescência. Mais um. Formação de precipitado, um sólido. Mesma coisa. Você pega água e um outro líquido e mistura os dois, aí forma um sólido do nada. Eram dois líquidos inicialmente, do nada formou um sólido, que a gente chama de precipitado. Aí é um indício que teve reação química e dois líquidos, quando reagiram, produziram uma nova substância no estado sólido, tá bom? Mas se você pegar água e açúcar e for colocando bastante açúcar, uma hora vai aparecer açúcar lá no fundo. Mas isso não é fenômeno químico, porque o açúcar já estava aqui na sua mão, você só está atacando na água, uma hora ele aparece no fundo porque ele ficou em excesso,
Tudo bem? Então a gente tem que partir de não existia sólido inicialmente, e aí quando eu misturei as substâncias que não eram sólidas nenhuma, produziu um sólido. Aí é reação química. Agora, se você já está com um sólido na mão só colocando em água, então não é reação química, né? O açúcar que vai ficar no fundo do copo d'água, ele já era sólido, então você não produziu um sólido, você só colocou ele ali. Tá joia? Beleza. Bom, vamos ver se a gente entendeu mesmo. Eu selecionei aqui essas situações para a gente classificar em fenômeno químico ou físico, tudo bem? Vamos lá. Uma barra de ouro derretida para formar um anel de ouro. Perceba que já era ouro, você só derreteu, ou seja, mudou o estado físico, era sólido, virou líquido, e depois você vai solidificar de novo no formato do anel. O que era ouro e quando derrete continua sendo ouro. E depois que solidifica para formar o anel, continua mais uma vez sendo ouro. Então nesse processo aqui, o ouro continuou sendo ouro o tempo inteiro, ele só mudou o estado físico. Então é um fenômeno físico. Mudança de estado físico, derretimento, é fenômeno físico. Ferrugem, já discutimos sobre isso. Ferro e ferrugem são substâncias diferentes. Eu sei, só de eu bater o olho, eu sei se tem ferro ou se aquilo já enferrujou, né? A ferrugem tem uma coloração alaranjada, amarelada, diferente do ferro puro. Então, formou ferrugem, formou uma substância diferente. Se formou uma substância diferente, fenômeno químico. Maravilha. Roupa molhada secando. Quando você pega uma roupa molhada e coloca no varal para secar, a água evapora e a roupa continua ali do mesmo jeito. Evaporação da água é fenômeno físico, porque é mudança de estado físico. Então você só colocou lá para a água sair do estado líquido e para o estado gasoso, tá bom? Mas é fenômeno físico, assim como o primeiro é uma mudança de estado físico. Combustível queimando. Quando você coloca gasolina no tanque do carro, ele vai queimar, né, para movimentar o motor, e depois da queima, ela continua sendo gasolina? Claro que não, né? Inclusive, ela é liberada na forma de gases lá no escapamento. Então, aquele líquido gasolina vira aquele gás que deixa o escapamento preto, que polui o ambiente, se eu não tomar cuidado, tudo bem? É óbvio que a gasolina é transformada em outra coisa. Se não fosse, pessoal, a gente nunca compraria gasolina. Eu encheria o tanque uma vez e ficaria com ele para sempre, né? Porque ela não se transforma, mas não é isso que acontece. Depois que ela passa pelo mecanismo lá de produção mecânica, né, de energia, ela é transformada em outras coisas, inclusive algumas gasosas que são eliminadas pelo escapamento. Tudo bem? Então, fenômeno químico. Maravilha. Bom, se vocês entenderam bem essa diferença de fenômeno físico e químico, a gente vai conseguir então fazer a tarefinha que eu já deixei lá no plural. Deem uma olhada lá no plural, entrem lá com calma e deem uma olhada no exercício, vocês vão ver como que é simples diferenciar um fenômeno físico de fenômeno químico, tudo bem? Então eu vou contar com vocês lá, não deixem de fazer essa tarefa para guardar bem o conteúdo, tá joia? Muito obrigado, pessoal, até o próximo vídeo.